Então, bom dia a todos novamente. Agora a gente vai começar, então, a apresentação. Nosso webinar, a base da indústria 4.0, redes industriais. Vou passar aqui para vocês um pouquinho do meu perfil. Meu nome é Lau Santos, sou especialista de produtos em CLP e HM pela Mitsubishi Electric do Brasil, trabalho na divisão de automação industrial. Sou engenheiro eletricista pela Universidade de Mogi das Cruzes e tenho formação também em Greenbelt, né, certificação em Greenbelt. Tenho meu e-mail também, se vocês quiserem entrar em contato, tirar dúvidas, também fiquem à vontade. Agora eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês, então vai abrir agora um questionário, vocês respondam aí para a gente conhecer um pouquinho melhor e mandem essas informações, tá? Já deve estar aparecendo para vocês aí. Enquanto vocês preenchem, convido vocês a entrar no nosso site ou nas nossas redes sociais. Então, tem aí na tela tanto o nosso site quanto LinkedIn, Instagram, YouTube. No canal do YouTube tem bastante conteúdo lá. É bem interessante para vocês acessarem, ok? Podem continuar preenchendo, fiquem à vontade aí. Falando um pouquinho da Mitsubishi Electric, para quem ainda não conhece, a gente tem a sede em Tóquio, no Japão. É uma empresa que vai se tornar centenária no próximo ano. Desde 1921, trabalha com diversos produtos. Aqui no Brasil, uma grande ênfase em produtos para automação industrial. No nosso último resultado, foi um resultado de 41 bilhões de dólares. E a gente somos mais de 146 mil funcionários em mais de 40 países. Tá? Em nosso portfólio de produtos no Brasil, então a gente tem automação e visualização com CLPs e HMs, softwares e supervisórios, né, sistemas supervisórios. Dentro de acionamentos a gente tem tanto Motion AC quanto Motion Controllers, robôs, inversores de frequência, e também controle, distribuição e monitoramento de energia, com disjuntores de baixa tensão, partida de motores, multimedidores, dispositivos de gerenciamento de energia. A gente também conta com uma divisão de mecatrônica, onde a gente tem tanto CNC quanto máquinas de corte a laser e máquinas de eletroerosão. Então, iniciando aqui os nossos tópicos sobre a indústria, então, a base da indústria 4.0 e redes industriais. Então, os 3 tópicos de hoje vão ser o que é e para que serve uma rede industrial. A gente vai falar um pouquinho da história ali, alguns conceitos gerais, topologias de rede também, que são importantes, fazem parte disso, entre outras informações técnicas, e também as tecnologias para a indústria 4.0. A gente enfatizando um pouquinho mais a TSN, que é uma das principais promessas de tecnologia que vem a se tornar muito eficaz no chão de fábrica, integrando todo o sistema também de TI com TO, né? Tecnologia da informação com tecnologia da operação. Então, dentro disso daqui, a gente fala de o que é e para que serve uma rede industrial. Basicamente, uma rede industrial, ou uma rede de maneira geral, é uma ferramenta que ela é usada entre indivíduos para troca de informações, para comunicação entre eles. Por exemplo, a gente tem dentro de um ambiente empresarial, informações trocadas entre o setor de marketing, contabilidade, materiais, e toda essa troca de informações formam uma rede, né? A origem da rede, o que se tem, foram 3 frentes, mas uma que é tida como a mais importante foi de 1967, com a ARPANET, que precedeu a internet como a gente conhece hoje, né? Foi utilizada inicialmente para transmissão de voz para redes militares. Então, essa é tida como a origem mais precisa da rede industrial, né? Além disso, a gente tem a rede industrial sendo iniciado o seu uso em 1983. Então, a gente tinha todo aquele conceito de chão de fábrica, onde a gente tinha toda aquela troca de dados, né, de I/Os, o envio de informações do chão de fábrica, o sistema de controle, muitos fios, bastante coisa, e a gente teve inicialmente a rede RS-485, comunicando em serial, para reduzir essa quantidade de cabos, né, essa quantidade de fios todos trafegando ali, colocando somente um cabo e trafegando esses sinais de forma sequencial, ou forma seriada. Por isso a origem da rede RS-485 se tornando uma rede serial, uma rede de transmissão de dados seriados, né? Posteriormente, a gente também teve a evolução dessas redes. Então, paralelamente à rede serial, a gente também já tinha
já no início ali, o início dos primeiros indícios de Ethernet, e isso evoluiu juntamente com o chão de fábrica. Então, nos sistemas de produção, onde você tinha redes de comunicação entre dispositivos, entre equipamentos, toda aquela linha de produção comunicando uma contagem ou algo do tipo, você tinha essa comunicação, requisição de produto. Então, conforme vem evoluindo ao longo dos anos, a gente teve desde lá de trás indústria 1.0 até a indústria 4.0, a gente vem evoluindo muito as redes industriais e com o principal foco de maior confiabilidade e maior velocidade de comunicação destes dados. Então, dentro um exemplo dessa evolução é a rede da Mitsubishi. Então, a rede da Mitsubishi, ela começou principalmente lá atrás, com o MeuSecNet, na década de 80, né? E iniciou-se como uma rede proprietária, serial, e ela veio evoluindo ao longo dos anos. Ela se tornou semi-aberta e hoje uma rede aberta. Então, cada vez mais a integração entre dispositivos de campo, integração entre dispositivos de diferentes fabricantes. Então, ela surgiu como uma rede serial, proprietária, passando por semi-aberta, chegando a aberta, e isso evoluiu até hoje, a mais atual, a mais nova tecnologia, lançada em 2018, com a TSN. Então, ela passou por várias etapas, vários níveis de evoluções, até mesmo vários tipos de meios físicos, par trançado, fibra ótica, tudo isso engloba toda essa questão de evolução voltada para as redes industriais, né? Dentro de redes industriais, a gente tem diversos padrões de comunicação, ou protocolos de comunicação. Então, como exemplo, a gente tem CC-Link E-Control, Field Basic, TSN dentro do ambiente de CC-Link, Modbus, a gente tem tanto o Modbus TCP, uma rede baseada em Ethernet, quanto o Modbus RTU, uma rede baseada em comunicação serial, Ethercat, Profinet, Ethernet, diversas outras redes, e todos eles devem obedecer a alguns padrões, né? Então, existem padrões e normas que se aplicam para cada uma dessas redes. Com ênfase um pouquinho mais dentro de internet, a gente tem a 61158 e a 61784, que vai reger quais esses padrões que serão usados dentro de um desenvolvimento de uma nova rede, de um novo protocolo, tanto em relação ao meio físico, quanto em relação ao protocolo em si e a forma que esses dados são trafegados. Entrando aqui um pouquinho mais em topologias de rede, é algo importante. Aqui é um overview do que a gente tem de topologias de rede do ambiente de TI, né? Então, a gente tem redes que podem ser malha, podem ser linha ou ponto a ponto, né? Informalmente, algumas pessoas conhecem como varal. Linhas que são totalmente conectadas ou híbridas, né? Estrela, árvore, barramento ou anel. E a gente tem essas topologias, elas podem ser tanto físicas quanto lógicas, né? Uma topologia física é a forma que ela está conectada. Então, se eu tenho uma rede em anel, ela tem um círculo fechado, né? Como um anel. Agora, quando a gente tem a topologia lógica, é como essa informação trafega nessa rede. Então, são coisas distintas, mas que basicamente são, de maneira geral, elas são basicamente, espera aí só um minutinho. Elas são basicamente os requisitos que você tem para definir a sua rede. Então, dentro da topologia, dentro de automação industrial, a gente tem tanto as topologias, né, linha, estrela, anel, e essas topologias, eu tenho até mesmo topologias que são híbridas entre duas, né? Por exemplo, eu posso ter uma mista de linha e estrela também. Então, é bem comum no ambiente industrial, no ambiente de automação, a gente ter tanto linha, quanto estrela, quanto anel. E eu vou falar um pouquinho em cima de cada uma delas, quais as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Então, dentro do conceito de linha, a gente tem como uma das vantagens, né? Algumas vantagens. A redução do custo de instalação, porque a gente tem menos cabeamento ali fazendo a interligação, a gente consegue passar essa ligação de um dispositivo para o outro. Facilidade de interligação, porque você simplesmente pega um cabo e passa para um outro dispositivo. Isso de maneira seriada, né? Você passa de um para o outro.
E a identificação de falha mais rápida, porque que ao mesmo tempo vem a ser também uma desvantagem, porque você derruba os demais dispositivos quando você tem uma interrupção. Porém, você consegue determinar qual foi o dispositivo que interrompeu a comunicação que ficou offline por algum motivo. Como outra desvantagem, a gente tem a manutenção um pouco mais complexa, porque caso eu precise comprar um novo dispositivo para repor, eu vou ter uma interrupção daquela linha de comunicação, e ela também não permite a troca quente ou hot swap, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais disso, é uma grande vantagem quando a gente tem dentro da indústria, né? Dentro de Estrela, ela é um pouco mais rápida na transmissão de dados que em relação a algumas outras topologias, o controle é todo centralizado, e a gente tem uma facilidade muito grande de adicionar um dispositivo, além de que a gente permite a troca em hot swap. Como uma desvantagem, a gente tem um custo adicional aí de uma switch ou hub para fazer a interligação desses dispositivos, e ela é um pouco mais suscetível a SPOF. A gente vai ver um pouquinho também sobre SPOF, Single Point of Failure, que vem a ser um ponto crítico na minha rede que pode derrubar o meu sistema, né? Além disso, a gente tem dentro de anel, como vantagem, né, a informação ela trafega nos dois sentidos, então se eu tenho a interrupção de das comunicações, um cabo é rompido, por exemplo, eu consigo trafegar no outro sentido de comunicação, eu permito maiores velocidades de comunicação, e também a troca quente também é possível dentro da ligação em anel. Uma das desvantagens dela, né, algumas desvantagens dela, é o nosso custo adicional para fechar a rede, porque você vai ter que trazer aquele cabo que foi até o último dispositivo de volta para fechar esse anel. E também a gente precisa de hardwares específicos, sem permitir que a gente coloque dispositivos Ethernet, por exemplo, comunicando em TCP e IP diretamente conectados. A gente acaba ocupando as duas portas desses dispositivos, isso em se tratando principalmente de automação industrial. Então, entrando nesse conceito de Single Point of Failure, o que vem a ser? Então, o Single Point of Failure é basicamente o meu ponto crítico, né, que vai interromper que o meu sistema continue se isso ficar offline por algum motivo, seja por uma falta de energia, seja por um problema, algum problema de rede. Se esse dispositivo ele for crítico para o meu sistema, ou seja, eu tenho, por exemplo, uma switch, essa switch ela está distribuindo o sinal entre vários dispositivos, então eu centralizo todas aquelas conexões em uma switch, e caso essa switch fique offline, eu basicamente derrubo o meu sistema por completo. Então isso é um grande problema, isso que vem a ser um Single Point of Failure. Além disso, eu poderia ter uma ligação em linha, um CLP que é mestre, e esse mestre ele está ligando diversos outros dispositivos. Então, se eu tenho esse CLP, ele fica offline por algum motivo, falta alguma alimentação nele, ou algo do tipo, eu basicamente vou ter um problema, então ele se torna o meu Single Point of Failure desse sistema. Tá? E aí, como resolver esse tipo de situação? Então, a gente tem sistemas com submestre e sistemas redundantes. A solução mais barata e mais eficaz é a gente trabalhar com um submestre, que nada mais é que ter um segundo conjunto, e isso a gente tem disponível dentro da nossa série QR, a gente tem um segundo conjunto mestre, onde ele assume as funções do controle mestre, esse submestre, e ele continua executando as funções com um determinado tempo para ele entrar. Então eu tinha a estação trabalhando, operando normalmente, aconteceu um erro, e ela se tornou offline. Então, no próximo passo, o meu sistema de subcontrole, ele entra, ele assume aquela rede e passa a se comunicar com os meus demais dispositivos, porque ele já estava monitorando o meu primeiro sistema anteriormente. Essa é uma das ferramentas que a gente tem, e a gente já tem isso dentro da própria série QR, sem a necessidade de que seja uma CPU de processo, no caso, né? Ele é voltado para sistemas em que a criticidade é um pouco mais baixa. Porém, eu tenho também como subir o nível de automação e a gente tornar esse sistema mais confiável, um sistema redundante que não tenha mais problemas. Eu consigo trabalhar de algumas formas que eu consiga não derrubar o meu sistema. Então, um deles, por exemplo, é ter uma fonte de alimentação redundante, para que eu evite que algum problema que eu tenha dentro daquela fonte, eu já derrube o sistema. Então, a segunda fonte ela vai suprir toda aquela corrente necessária para continuar operando o sistema. Eu tenho como trabalhar com uma CPU redundante, ou seja, ela no mesmo rack, ela está executando as mesmas funções em paralelo com aquela outra CPU, e caso essa primeira CPU tenha algum problema, ela entra automaticamente.
A gente tem como trabalhar também com um sistema totalmente stand-by. Então, um sistema stand-by ele já é um outro nível que assume o sistema, né, de funcionamento, onde ele tem um cabo de monitoramento, como vocês podem ver, por exemplo, nessa representação dos 2 cabos verdes, a gente tem um monitoramento e até 10 milissegundos que o meu primeiro sistema caiu, caso tenha algum problema que esse primeiro sistema se tornou offline, o meu segundo sistema, stand-by, ele entra em até 10 milissegundos, continuando toda a operação. E até mesmo a gente tem cabeamento e redes redundantes, utilizando o mesmo IP. Então isso é bastante utilizado também quando a gente interconecta com um sistema supervisório, por exemplo. Então eu tenho, por exemplo, um MC-Work 64, né, o nosso sistema supervisório, monitorando dados da planta, mostrando esses dados em uma central de controle, e todos esses dados que estão trafegando, se eu tenho interrupção de um cabo, eu tenho um segundo cabeamento, garantindo que essas informações não irão faltar. Além disso, a gente também tem a possibilidade de troca quente. Então, se eu tenho, por exemplo, um conjunto onde eu tenho uma CPU de processo, eu posso fazer a troca quente, ou seja, eu não desligo o meu sistema, eu troco a minha expansão, coloco uma nova expansão e continuo trabalhando normalmente. Então, existem produtos específicos para isso que permitem que a gente continue o funcionamento sem nenhum problema. Importante ressaltar dentro de protocolos de rede industrial que protocolo difere muito de meio físico. Por exemplo, uma confusão grande que acontece muito no meio industrial é a confusão entre achar que por um dispositivo ele ser Ethernet, automaticamente ele comunica em uma rede, por exemplo, Ethernet IP, o DVA. Essa confusão acontece bastante no ambiente de fábrica e não tem nenhuma relação. O meio físico, ele é o meio com o qual eu conecto. Então pode ser um conector, ou pode ser um conector RJ45, mas ele difere de protocolo. Protocolos são as regras, a forma que o pacote é transmitido, a linguagem com que ele fala entre dispositivos. Então é muito importante diferenciar o que é protocolo e o que é meio físico. Dentro dos protocolos, a gente tem muitas vezes que interconectar equipamentos de outros protocolos que comuniquem com o nosso dispositivo. Então, a exemplo, se a gente tiver, por exemplo, uma CPU IQR, a gente coloca no barramento dela um módulo, por exemplo, CC-Link, e esse módulo CC-Link Control, ele vai permitir que eu trabalhe naquele protocolo. Tem algumas vantagens por eu trabalhar nesse protocolo, um protocolo de alto nível. Então, quando eu preciso, por exemplo, conectar com outros equipamentos, seja um equipamento Profinet, um equipamento Canopen, um equipamento Profibus, DeviceNet, eu coloco um módulo e esse módulo ele vai servir como um gateway. Ou seja, o gateway nada mais é que um tradutor das informações naquela linguagem que eu trabalho. Então, se eu tenho uma linguagem que é executada dentro do meu rack, essa linguagem ela vai ser traduzida e eu vou conseguir ler informações de um protocolo distinto e mandar informações nesse mesmo protocolo distinto. Então, a gente tem como exemplo esses módulos que trabalham nesses protocolos, tanto protocolos baseados em Ethernet, quanto baseados em serial, né, em rede serial. Em se tratando sobre diagnóstico de rede, é muito importante que a gente tenha o cuidado, né, de sempre monitorar essa rede, ver as informações dela. Então, existem algumas ferramentas, como exemplo aqui, dentro do GXWorks 3, a gente tem algumas ferramentas de diagnóstico do status da CPU. Então, eu tenho dentro desses status, né, como exemplo, eu posso informar o problema, a possível causa desse problema e também a correção para esse problema. Então, é muito importante que a gente tenha ferramentas extremamente eficazes para a gente monitorar a nossa rede e deixar o menor tempo possível a nossa rede inoperante. Então, se eu tenho um evento, por exemplo, um erro de parâmetro, como é sinalizado nessa janela. Esse erro de parâmetro, ele tem algumas informações que eu tenho ali como possível causa e possíveis soluções. Então, toda essa informação que eu tenho, ela é importante para que o meu sistema se restabeleça o quanto antes, ou eu identifico eu já faço a predição de uma eventual falha que venha a ocorrer. Então, tenho até uma legenda para vocês do que vem a ser. Eu tenho tanto um minor error, eu tenho um erro efetivamente, tudo isso eu tenho as informações dentro de um ambiente.
tenho a lista de informações dos módulos e eu tenho como consultar também o histórico de eventos. Então, erros passados também, quando eu clico, eu consigo avançar. Então, o diagnóstico de rede, ele é sempre muito importante para a gente manter o nosso sistema operante, evitando também paradas mais longas ou até mesmo que a gente tenha alguma falha. Tá? Além disso, a gente tem, por exemplo, algumas configurações que são possíveis fazer de maneira clara quais dispositivos estão conectados. Então, se eu tenho, por exemplo, o meu CLP conectado a outro CLP, uma remota, um servomotor, um inversor de frequência, eu consigo fazer essa configuração da rede, e dentro dessa rede eu consigo também fazer um diagnóstico e monitoramento do sistema. Então eu vou olhar todos os elementos do sistema, vou ver quais estão online, quais estão passíveis de terem algum problema maior. Então isso é muito importante. Existe também uma ferramenta que ajuda muito no monitoramento, isso é uma ferramenta que vem de TI e já vem cada vez mais se englobando com o chão de fábrica, que é o Simple Network Management Protocol, que a gente permite que um software de gerenciamento do meu sistema Ethernet. Então eu não preciso nem mesmo ter a ferramenta GXWorks 3, mas eu consigo consultar esse tipo de falha através dessa ferramenta. Além dessa ferramenta, por exemplo, uma outra forma de diagnóstico que a gente pode fazer é criar uma tela em web server, por exemplo, e colocar o meu sinal ali de monitoramento de dispositivos. Então eu posso fazer também esse tipo de diagnóstico. É um outro exemplo da forma que a gente pode trabalhar para diagnosticar se eu tenho algum problema, se eu vou ter alguma parada ou algo do tipo na minha rede. Entrando no último tópico aqui, então, tecnologias para a indústria 4.0, né? Então, quais são as tecnologias atuais que estão vindo para a indústria 4.0? Então, a gente tinha anteriormente, a gente tinha aquela pirâmide de automação, que ela representava ali a indústria 3.0, né, com o chão de fábrica, primeiro os nossos dispositivos, depois o chão de fábrica, depois toda aquela interconexão, e hoje a gente está migrando para um pilar de automação. Então, dentro desse pilar, uma das premissas desse pilar é que a gente vai ter a convergência de dados, e um dos protocolos utilizados para a convergência desses dados é o OPC UA. Junto com o TSN, são duas grandes tecnologias que são aplicadas para a indústria 4.0. Então, a gente tem dentro da indústria 4.0 uma grande ênfase em ter cada vez menos problemas e atrasos de informações de rede, cada vez mais confiabilidade dos dados e cada vez mais a integração e monitoramento de tudo aquilo que acontece em campo. Então, o OPC UA ele é muito comum, é um protocolo muito comum, ele é um protocolo de rede aberto, né, com plataforma neutra, ele é baseado em Windows, e ele faz normalmente ele é utilizado com sistemas supervisórios. Os sistemas supervisórios eles vão capturar dados de produção e também podem enviar alguns dados para o sistema. Em paralelo também a essa troca de informações que a gente tem do OPC UA, a gente também tem a possibilidade de troca de bancos de dados também, né? Então, são coisas distintas, porém todas elas fazendo parte de indústria 4.0. No final da apresentação eu tenho até um slide que ele mostra um pouquinho mais sobre tanto o banco de dados quanto a questão da convergência de dados para um sistema supervisório. Tá? Então, dentro da tecnologia TSN, né, o que vem a ser a tecnologia TSN? TSN ele significa Time Sensitive Networking. Então, ele foi padronizado para que a gente tenha sincronismo na minha rede. Então, a gente sai de uma arquitetura onde a gente tem diversos cabos conectando CC-Link-E, TCP/IP, outras redes, e passa a trafegar tudo em um cabo só, uma rede Ethernet baseada que trabalha em gigabit, então ela tem uma velocidade alta, trabalha de maneira determinística e sincronizada. Então eu garanto que mesmo os meus dispositivos TCP, eles estão sincronizados na minha rede. Então é um grande diferencial, um grande passo que a gente avança, e existem vários diferenciais dentro disso. Cada dispositivo eu consigo enviar os dados sem esperar necessariamente que o meu módulo mestre envie informações de volta. E assim como o módulo mestre consegue enviar todos os dados das estações. Então, a forma com que a TSN trabalha, ela acabou evoluindo bastante do que a gente tinha já como conceito. É uma tecnologia aplicada a essa nova rede. Então, aqui dentro, né, mostrando uma topologia antiga de uma rede, a gente teria, né, a nossa rede de alto nível, que seria uma CC-Link E-Control, onde a gente comunica entre CPUs diversos dados, uma grande quantidade de dados, de uma maneira
de uma maneira mais rápida, até mesmo a CC-Link E-Control, inicialmente ela começou como uma rede de fibra ótica, depois se baseou também em rede Ethernet de 1 GB, e a gente tem essa camada de nível de alto nível, e no chão de fábrica a gente trabalhava normalmente aí com a CC-Link E-Field, comunicando um robô, comunicando um CNC, uma IHM, um inversor, uma remota, ou um dispositivo TCP naquela rede, um leitor de código de barras, por exemplo. E na migração para TSN, a gente consegue concentrar apenas em um controlador todas essas comunicações com alta velocidade. Então, por exemplo, eu tenho ali o controlador à direita, né, no Current Network. Eu tenho essa rede Motion, ela era uma rede baseada em fibra ótica para permitir que eu fizesse o sincronismo e a interpolação de eixos, por exemplo. Só que hoje, dentro de TSN, eu consigo já integrar tanto os meus eixos interpolando, sincronizando, quanto o meu robô trocando informações, quanto todos os outros dispositivos trafegando num só cabeamento. Então, esse tipo de tecnologia aplicada, ela torna a instalação muito mais flexível e você reduz a quantidade de dispositivos que você precisa, até para comunicações de alto nível. Ainda dentro dessa topologia, a gente tem tanto a flexibilidade da topologia e as suas funções, né? Então eu tenho, por exemplo, vocês podem ver que eu tenho uma ligação em estrela, eu tenho uma ligação em linha, eu tenho ligação em anel, tudo isso possível dentro dessa mesma rede. Ela permite diversos tipos de conexão, então dependendo do que eu preciso, eu vou determinar qual é a minha rede de interesse, né? A minha topologia de interesse. Porém, todas elas são aceitas pela CC-Link TSN. Dentro dela eu ainda tenho como conectar diversos dispositivos TCP, uma impressora, um outro dispositivo conectado, entre outros tipos de dispositivos comunicando via TCP também. Algumas vantagens que a gente tem, né, dependendo do tipo de topologia que a gente tem para a TSN, porque a TSN ela pode se basear, assim como eu expliquei anteriormente, em linha estrela mista, né, de linha e estrela, e também em anel. Então existem vantagens e existem cuidados que a gente tem que ter, que a gente tem que visualizar dentro das definições de uma topologia de rede, e isso dentro da TSN não é diferente. Então, dentro de linha, eu tenho, por exemplo, a simples configuração do sistema, assim como a gente tinha dentro de linha, e também a gente não tem a necessidade de uma switch TSN. Normalmente, numa rede TSN, a gente tem a switch. Essa switch ela vai ditar ali a nossa sincronização e vai sincronizar os dispositivos. Então, quando eu não tenho a necessidade da switch, eu consigo baratear um pouco mais o custo do meu sistema. O único cuidado é que a gente tem que ter a ciência e se precaver para que, para o caso que, assim como eu tinha lá atrás, né, nos sistemas em geral, o meu mestre, uma vez que ele se tornar inoperante, ele vai derrubar todas as minhas outras estações. Então eu tenho que ver ou um submestre, ou eu tenho que ver um sistema redundante para eu garantir que esse sistema continue em funcionamento. É muito comum esse tipo de redundância dentro do mercado de óleo e gás, por exemplo, que a gente tem uma criticidade altíssima de parada de sistema, parada de processo, a gente não pode. Eu preciso que o meu CLP, o meu PAC, né, ele continue operando continuamente, então isso é muito importante. Dentro de uma ligação estrela, por exemplo, a gente consegue adicionar estações nas extremidades, então de maneira bem tranquila, e a gente consegue facilmente adicionar dispositivos que não necessariamente são TSN. Eu consigo também conectar ali um dispositivo TCP/IP. O único problema dessa configuração, um cuidado é que a gente tem que levar em consideração que vai precisar de uma switch TSN. Então eu subo um pouco o custo do meu conjunto, né, do meu projeto, porque eu preciso de uma switch que ela vai me ditar todo esse sincronismo entre os dispositivos. Eu não tenho a ligação seriada, eu tenho a ligação toda concentrada e centralizada. E também a gente tem a necessidade de muitos cabos. A gente sabe que quando a gente tem uma ligação em estrela, a gente tem muitos cabos passando ali, ligando cada dispositivo nas extremidades. Então isso sobe um pouco o custo do nosso projeto. Numa mista linha estrela, ela se torna mais econômica porque eu tiro a desvantagem da estrela, né, permitindo a conexão dos dispositivos TSN nas extremidades, só que a gente passa a ter um single point of failure, que é aquela switch que ela está distribuindo para cada uma das linhas, né? Então o meu sistema se torna mais crítico, porque eu estou concentrando todas aquelas estações ligadas em linha somente em uma switch. Então isso é um grande problema para a gente, porém a gente
usando algumas ferramentas para evitar esse tipo de situação, a gente acaba eliminando e mitigando esse problema. E também a gente tem a ligação em anel. Então, a configuração do sistema é simples e a gente também garante com o loopback, reduzindo o SPOF, né, o Single Point of Failure. Vamos supor que eu tenha ali, na representação amarela que vocês têm da interligação das linhas amarelas, se eu tenho a seção desses cabos, né, eu não comunico mais esse cabo entre as estações, eu faço um loopback de informação e consigo trafegar a informação de uma remota que se comunicava diretamente, passando pelo meu CLP ou comunicando com outro lado do meu anel, então eu consigo trafegar essas informações de uma maneira diferenciada. O único problema dela é que a gente não consegue também conectar dispositivos Ethernet de maneira geral. A gente tem um hardware específico e dedicado para trabalhar em anel, porque até mesmo pela importância que a gente tem normalmente uma ligação em anel com alto nível de informações e alta capacidade. Falando um pouquinho sobre a parte de safety de TSN, né? Então, a gente tem, por exemplo, um software sendo executado em um computador, ele por sua vez está configurando aquela CPU, então a gente ali tem a representação do computador rodando um GXWorks 3, pode ser uma ligação via USB ou Ethernet, ele vai configurar, eu posso até mesmo ter uma CPU que seja safety, então é uma rede que também trafega informações safety nela, então a gente tem, por exemplo, uma CPU safety, um módulo que comunica TSN, e ele, por sua vez, já vai trafegar informações safety, e um outro módulo, por exemplo, para o controle de eixos, né? Aqui no exemplo, uma rede de motion representada. Então, se eu tenho, por exemplo, saindo da minha rede TSN, eu estou trafegando essas informações na rede, tanto o meu controle safety quanto os meus controles de I/Os. Então, se eu tenho dentro do meu controle safety uma cortina de luz, um botão de emergência, tapete de segurança, todos esses dispositivos que estão chegando na minha remota safety, ela comunica diretamente safety para dentro através da CC-Link TSN para dentro da minha CPU safety. E os meus dados que são trocados, tanto as minhas variáveis standard quanto as minhas variáveis safety, todas elas estão concentradas num programa só, né, no caso no GXWorks 3, e eu controlo tudo isso. Da mesma forma que eu tenho sinais de I/O ou sinais analógicos ali trafegando, né, com o controle de I/Os standard, eu tenho também a possibilidade da comunicação desses dados na rede de motion. Então, na minha rede motion, onde eu dito tanto o sincronismo quanto a interpolação do sistema, né, a interpolação dos eixos, como exemplo, né, o meu servo J5 que comunica TSN, assim como o nosso meu servo JET que comunica TSN também, a gente consegue trafegar as informações safety, então até o safety do meu dispositivo, dos meus dispositivos de campo, eu tenho essas informações retornando e eu posso monitorar todas essas informações de segurança também. Então é muito importante saber que, além de tudo que a gente já tem disponível na rede CC-Link, a gente ainda tem a questão safety, que ela já vem dentro incorporada, né? A gente já tem essa questão do safety já presente também na CC-Link Field, porém a gente tem uma evolução dessa forma de tratativa por ter diagnóstico mais rápido, para a gente ter um sincronismo, tudo isso vem a acrescentar no nosso desenvolvimento. Então, aqui falando um pouquinho sobre diagnósticos, né? Então, como exemplo, eu já citei o Simple Network Management Protocol, onde eu posso monitorar os meus dispositivos através de uma interface Ethernet. Então, eu comunico via Ethernet, não necessariamente com o meu software de programação, e já consigo monitorar meus dispositivos que estão ali em campo, né, sejam, por exemplo, aí a representação de câmeras ou uma remota. Então, eu tive ali um problema de uma remota, eu tive um problema de interligação de um servo acionamento, né, o servo motor comunicando com o servo drive. Então, eu consigo monitorar tudo isso, não necessariamente com um software dedicado para isso, eu consigo fazer de maneira bem tranquila com o SNP. Além disso, a gente tem uma maior precisão na evolução dos erros, então erros que aconteceram de maneira sequenciada, como a gente tem um timestamp muito baixo das informações, eu consigo determinar quem aconteceu primeiro. Isso é muito comum para a gente entender, porque às vezes eu tenho um dispositivo seguinte que caiu da minha rede, mas ele pode ter tido como origem um primeiro dispositivo que deu algum problema. Então, com um timestamp menor de informação, eu consigo muitas vezes reduzir. Timestamp, para quem não conhece, é o intervalo de repetições onde eu estou gravando informações. Então, se eu tenho um log de eventos, né, um histórico de eventos,
onde eu tenho várias informações, eu consigo, com um tempo reduzido, determinar quem foi o causador daquele problema. Esse é uma das aplicações de diagnósticos. Além disso, na geração de parâmetros automáticos, né, na substituição de dispositivos. Aí representado, eu tenho, por exemplo, a adição de um dispositivo no final. Originalmente eu tinha já 4 dispositivos operando, e eu quis adicionar um novo dispositivo. Então, a geração de parâmetro, ela acontece de maneira automática. Quando eu conecto esse dispositivo na rede, ele sendo o último da rede, ele já vai automaticamente receber informações da rede TSN. Além disso, eu consigo também fazer uma rápida substituição. Retirei 2 itens da rede, coloquei 2 itens iguais, eu consigo fazer de maneira muito mais rápida a substituição desses dispositivos, né? E além disso, a gente também consegue fazer a atualização de dispositivos de campo de maneira centralizada. Então, a minha rede ela já vai abrir um pacote zip, colocar todos aqueles arquivos de informações atualizadas dos dispositivos, sejam um firmware do dispositivo, alguma atualização que ele tenha, eu consigo diretamente, dentro da rede TSN, eu já atualizar todos esses dispositivos. Então, é muito interessante também, é mais uma ferramenta de diagnóstico que vem para melhorar o nosso sistema. Bom, dentro a gente tratando aqui de TSN, né, então a gente tem tanto a união do TI, da tecnologia da informação, quanto tecnologia da operação. Então, cada vez mais as ferramentas atuais, elas vêm surgindo para a gente integrar todo aquele nível de TI com o nosso nível de chão de fábrica. Como exemplo, eu tenho, por exemplo, o nosso MES Interface, o nosso OPC UA, né, os módulos que permitem essa comunicação. Então, o módulo, por exemplo, de OPC UA, eu tenho a possibilidade de comunicar e que ele se torne até mesmo servidor de informações para um sistema supervisório que está em uma outra camada. Assim como eu tenho para o MES Interface, que vai trabalhar num protocolo SQL, mandar informações de campo diretamente para o meu sistema. Então, eles também vêm agregar informações, aquelas informações que eu capturo o TSN, como para cima desse nível TSN, normalmente a gente tem outros protocolos, a gente vem entrando no nível de TI, a gente consegue comunicar com esses 2 módulos para outras camadas, né, para outros níveis de camada. Então, o MES Interface é uma ferramenta que você faz a configuração dele no ambiente de automação, você não precisa conhecer a linguagem SQL, e você consegue escrever diretamente no banco de dados de um sistema MES, por exemplo. Então, pode ser um Oracle, pode ser outros sistemas MES, um Access, tudo isso que você tem como sistemas de bancos de dados, né, um sistema MES, você consegue trafegar informações e escrever diretamente, ele já trabalhando essa interface do chão de fábrica para cima, sem a necessidade de envolver a infraestrutura de TI, né? Dentro de OPC UA, a gente vai trabalhar com pode trabalhar tanto como servo, quanto como servidor, como escravo da rede, ele pode mandar informações diretamente para o nosso sistema supervisório. Então, são algumas das ferramentas que a gente tem para fechar esse pacote de soluções voltadas para a integração entre sistemas, né, entre o meu chão de fábrica e o meu sistema de TI. Ok? Então, eu vou pedir para vocês, aqui a gente encerra um pouquinho essa apresentação, vou pedir para vocês fazerem uma avaliação do nosso conteúdo, então, passem algumas informações aí para a gente do que vocês acharam, sugestões, podem passar para a gente, que a gente sempre quer cada vez mais mostrar mais novas tecnologias e cada vez mais material para vocês. Se vocês tiverem perguntas, eu já vou passar aqui algumas perguntas. Eu sei que tem um pessoal que já fez algumas perguntas, eu já vou dar uma lida aqui e já vou respondê-las, ok? Tem uma pergunta do Christian, por exemplo. Obrigado pela sua pergunta, Christian. Então, ele pergunta ali se na ligação em estrela o switch precisa ser gerenciável. Existem situações em que você precisa de sistemas de switches gerenciáveis, mas numa ligação estrela comum, normalmente você não precisa que seja gerenciável. Você tem basicamente a interligação dos seus dispositivos de campo, todos concentrados naquela switch. A switch, ela basicamente vai trabalhar somente como um hub, interligando esses dispositivos.
Switches gerenciáveis, elas são muito boas para diagnóstico, eu recomendo que vocês normalmente trabalhem com switches gerenciáveis, de preferência até gigabit, para garantir que seu sistema se torne ainda mais eficaz. Porém, você não precisa necessariamente que a sua switch seja gerenciável para que você trabalhe em uma topologia estrela, ok? Tem uma pergunta do Giovanni Egídio, eu vou ler aqui. As soluções IoT disponíveis no mercado utilizam, na sua maioria, soluções de comunicação sem fio, com a coleta de dados preditivas e corretivas e a utilização de inteligência artificial para gerenciar a planta e demais dispositivos. Esta é uma etapa superior a esta apresentada. Todo esse ambiente de TSN, ele já vai de encontro, mesmo que você tenha ligações sem o fio, né? Então, se você tem a comunicação sem fio, você também pode trafegar alguns dados. Claro que para protocolos de rede, de maneira geral, a gente normalmente trafega isso de maneira no meio físico, e a gente pode até operar troca de algumas informações, dependendo do tipo de informação, num sistema sem fio. Em relação à questão de soluções IoT, você tem a Mitsubishi no Japão, ela tem um setor de desenvolvimento que se chama MaisArt. O MaisArt, ele desenvolve especificamente sistemas de inteligência artificial. Alguns sistemas de inteligência artificial já são aplicados tanto na rede TSN, em relação a timestamp de informação, alguns quesitos já são utilizados para isso, para diagnóstico da rede, assim como são aplicados até mesmo em produtos. Então, por exemplo, a gente tem dentro dos nossos inversores também uma inteligência artificial aplicada nesses produtos. Então, a inteligência artificial, ela vem tomando forma, aos pouquinhos ela vem com alguns módulos, de algumas formas mais simples, mas elas já estão atuantes também de maneira preditiva e corretiva, né? Quando você tem, por exemplo, a preditiva de quando um equipamento pode dar falha baseado naquele funcionamento dele. Então, a gente já tem esse tipo de tecnologia sendo aplicada e essa informação vai trafegar também via TSN com o nosso sistema de gerenciamento, por exemplo. Aqui tem uma pergunta do Rubresson Souza. Ele pergunta, poderia comentar sobre o protocolo Modbus e a tecnologia TSN? São protocolos diferentes, né? No caso, o que a gente vem no desenvolvimento ultimamente, a gente tem diversos fabricantes desenvolvendo. A CC-Link TSN foi a primeira rede com a tecnologia TSN incorporada. Para a Modbus ainda não tem uma previsão, né? Até o momento de hoje, não vi nenhuma previsão. Existem outros fabricantes que já estão trabalhando bastante também com tecnologia TSN aplicada, mas são protocolos diferentes, só que a TSN não é um protocolo, né? Ela é uma tecnologia aplicada a um protocolo de comunicação. Então, a gente tem, por exemplo, o protocolo CC-Link E-Field, o CC-Link E-Control, a gente teve o protocolo desenvolvido CC-Link E-TSN, que ele vem com todos os padrões, né, atendendo a IEE 802, que tem alguns padrões ali para comunicação, sincronismo, disponibilidade, que é ela que vai reger ali muita coisa, até mesmo questões de velocidade. A gente tem a velocidade até de 400 gigabits por segundo, a previsão é que tem até 1 tera por segundo, né, no futuro, já vai começar essas normatizações. Então, essas normatizações são voltadas de tecnologia aplicada em um protocolo. Então, no momento, até o momento de hoje, a gente ainda não tem informações em relação a Modbus. Mas a gente sabe que no mercado, tanto Profinet quanto outras redes, a gente vai ter também essa tecnologia aplicada também. Tá? Bom, aqui tem algumas outras dúvidas até, a gente vai responder por e-mail para vocês, tá? A gente vai pegar as informações aqui, mandar um e-mail para vocês junto com o material dessa apresentação. Então, eu agradeço o tempo de vocês, agradeço muito todo esse tempo, espero que vocês assistam os próximos webinars. Como exemplo, no próximo dia 15/9, a gente tem um webinar Como reduzir tempo de comissionamento e paradas com novas funções dos inversores de frequência. É um outro especialista que vai fazer essa apresentação para vocês. Vocês podem utilizar esse link ou acessar o nosso site,
para acessar esse webinar e se inscrever também. Essa apresentação aqui vai estar disponível posteriormente no YouTube, gravada já. Então, eu agradeço o tempo de vocês e desejo um ótimo dia a todos.